A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar aqui na palavra de Deus. E antes de nós entrar nessa palavra, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Hoje, meus queridos, nós vamos ver o que a inveja ela é capaz de fazer na vida de pessoas que dão lugares para ela, né? Vamos falar aqui da história de José, né? Ver um pouco dessa história. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu respeito. Então ele era já filho da velhice de Jacó, né? Era ali o caçulo, né? E ele apacentava, tinha 17 anos, os demais já eram bem mais velhos, né? Os primeiros. E ele era um filho obediente, que temia ao Senhor. E por ele temer ao Senhor, a gente vê que Jacó amava ele, né? Até mesmo por ele ser o caçulo, por ele ter o temor do Senhor, ele era amado pelo seu pai. Só que a partir do momento que ele foi amado pelo seu pai, a gente vê na palavra de Deus que ele foi invejado pelos seus irmãos, né? E aqui a palavra do Senhor nos diz que ele levava ao pai más notícias dos seus irmãos, né? Porque os irmãos não faziam coisas boas, né? E diz assim: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Isso aqui também traz um alerta para você que é pai, para você que é mãe, que tem mais de um filho, né? Eu já vi pessoas dizer assim: não, eu amo a todos iguais, né? Mas na vida de Jacó não era assim. Ele amou a José mais do que a todos. E de repente, se você é na sua casa, tem mais de um filho, e você ama a um mais do que aos outros, de repente tem um que é mais obediente, tem um que lhe ajuda mais, está mais do seu lado, e os demais pouco se importam com você, ainda assim, seja sábio, seja sábia. Não demonstre isso, né? Porque isso pode prejudicar aquele a quem você ama mais, né? A quem você prefere mais. Isso não é algo bom. E Jacó, mesmo ele sendo um homem de Deus, isso aqui ele foi imprudente, né? Ele não soube guardar isso para si. Ele fez questão de demonstrar para os outros, né? Só que isso foi muito mal, foi muito ruim para José, né? Porque a partir do momento que eles viram que o pai amava mais a José do que os demais, no meio de vários filhos, escolheu um, né? Pois José era já o filho de número 11, porque ainda faltava o outro nascer, né? O outro ainda. E aí a Bíblia diz que ele já não conseguiu mais, né? Nem falar com José e nem, como diz aqui, eles o odiaram, passaram a odiar José. E já não conseguiam mais falar com ele pacificamente, né? O ódio era tão grande, a inveja era tão grande, que eles nem sequer mais conseguiam falar com José. Então isso é algo triste, né? Isso é algo ruim na vida de uma pessoa, quando outra decide odiar, invejar, porque a inveja ela traz tudo isso, né? A inveja ela traz tudo isso.
sobre a vida de outra pessoa. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. José não sabia que os irmãos o odiavam, né? Ele era acostumado a conviver com seus irmãos, apacentando os animais com seus irmãos. E ele não imaginava, irmãos, que os seus irmãos, né, o odiavam tanto, o invejavam tanto. E aí ele sonhou um sonho e contou para os irmãos. E os irmãos, eles entenderam o sonho que José contou. E não só isso, a Bíblia diz que eles passaram a o odiar mais ainda, né? Tipo assim, já é selecionado por meu pai e ainda é um escolhido de Deus. Aí foi que o ódio aumentou. Isso aqui também é outra lição para nós, meu querido, que nós não devemos contar algumas coisas que Deus nos mostra para essas pessoas. Muitas vezes é nosso irmão, é nossa irmã, mas ele não tem estrutura para receber. Talvez se você conta um sonho, uma visão que Deus lhe deu, que é algo bom para você, se você contar para alguém, muitas vezes da própria família, José aqui era próprios irmãos, né? Aquela pessoa, ela vai passar a te olhar com um olho diferente, porque nem todas as pessoas, meu querido e minha querida, suporta ver você brilhar, suporta ver você crescer. Tem pessoas que querem que eu e você, que nós sejamos sempre aquela pessoa que esteja por baixo, muitas vezes andando do nosso lado, mas ela não suporta ver a gente avançar, a gente crescer, a gente mudar de vida. Se torna incômodo para ela, assim como foi para os irmãos de José. E a palavra do Senhor diz assim: pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Tão inocente, né? E muitas vezes, irmão, nós somos inocentes, porque às vezes a gente confia tanto numa pessoa, a gente confia tanto num irmão, numa irmã, num amigo, numa amiga, não é assim? E a gente nem imagina o que passa na mente dela com relação a gente, né? A gente não vê maldade, mas muitas vezes o outro tá cheio de maldade, desejando mal para nós, né? Então a gente precisa fazer uma seleção nas amizades. Infelizmente, meus queridos, minhas queridas, muitas vezes na própria família da gente, viu? Infelizmente, né? Tem pessoas que você acha que te quer tanto bem, aí quando depois você fica sabendo de cada coisa, né? A pessoa nunca quis o teu bem, né? Ela sempre quis que tu estivesse assim na casa dela, comendo da migalha dela que ela te desse. No dia que você não está mais, você já não presta, você já não serve e você ficou besta. É assim que muitos dizem, né? Mas o importante é nós estar na presença de Deus, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele sabe a sua mente, Ele sabe todas as coisas. E para mim, isso é o melhor de tudo, meu querido e minha querida. É saber que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele nos vê por dentro e nos vê por fora. E que o nosso coração não nos acusa, ainda que as pessoas de fora nos julguem, mas que o nosso coração diante de Deus está em paz. Isso é o que é o importante, viu? E diz mais: atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras, né? Quando José contou esse sonho para eles, né? Que o feixe deles se levantava, né? E que os feixes deles se inclinavam. Isso, irmão, já foi assim algo que eles entenderam, né? Eles entenderam que José iria reinar sobre eles, né? E que eles iriam se inclinar. E isso fez com que o ódio, a inveja só aumentasse. Então isso é muito triste, né? Disseram mais. Teve ainda outro sonho e os referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E assim, José, em nenhum momento ele via maldade nos seus irmãos, né?
Ele não imaginava, meu querido e minha querida, o que se passava no coração dos irmãos, porque ninguém é adivinho, né? Só Deus sabe todas as coisas. E José contava isso para ele, porque era irmão deles, né? Ele confiava nos irmãos, né? Sem ter noção do plano maquiavélico que eles, no seu coração, cada um deles já planejava contra José, né? E aqui também a palavra do Senhor fala que ele contou a seu pai, né? E o seu pai também entendeu o sonho, né? Diz assim, no versículo de número 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Jacó também entendeu e viu da possibilidade de José um dia reinar, né? E ele se inclinar. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. A um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam os rebanhos? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-lo dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, meus queridos e minhas queridas, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, não dá mais para confiar em ninguém, né? Ou em quase ninguém. Confiança verdadeira só no Senhor. Então, o que eu digo para você é: não conte seus sonhos, seus planos para pessoas que você muitas vezes acredita que é seu amigo ou sua amiga, né? Primeiro, analise bem se é seu amigo e se é sua amiga. E aqui José era os irmãos, né? Era a família. Ele não estava indo se encontrar com estranhos, era com os irmãos. Mas os irmãos de José não suportavam ver que ele era mais amado pelo pai e que ele seria um futuro rei. Eles não suportaram isso, né? A inveja estava corroendo por dentro dele, o ódio, né? E nada disso impediu de José reinar. Mas José, por causa desses irmãos, por causa da inveja e do ódio dos seus irmãos, ele padeceu muito, e por muitos anos, né? Aqui ele tinha 17 anos. Ele chegou no trono com mais ou menos 30 anos, né? Então ele passou um monte de anos sofrendo por causa do ódio dos seus irmãos, né? Você pode continuar a história. E a Bíblia diz que quando eles de longe avistaram José, eles começaram a armar um plano para matar José. Não era para deixar com vida, meu querido, minha querida. Era para matar. Só que o Senhor tinha outro plano, né? O Senhor tinha plano de fazer ele ser um governador no Egito. O Senhor tinha um plano de lá na frente dar comida para os irmãos que tinham planejado matá-lo. Salvar a vida deles. Mas e isso acontece muitas vezes, você tem tantos planos bons para um amigo, para uma amiga, né? E a gente nem imagina o plano que ele tem contra a nossa vida. Mas que o Senhor te dê livramentos nesse dia, me dê livramento, porque nós precisamos, né? E eu digo para você, confie somente no Senhor. E tenha cuidado quando você sonhar um sonho, né? Tenha cuidado quando você planejar algo com o seu esposo ou com a sua esposa. Não saia contando por aí. Porque nem todos que se dizem serem amigos vão se alegrar com o que você vai contar, né? Hoje em dia não tá mais da gente
sair contando as coisas da gente, infelizmente, né? José, por contar, sofreu uma grande consequência. Então, muitas vezes, fechar a boca é a melhor coisa que você tem a fazer. Conte para o Senhor, né? Ore ao Senhor. Deixe para contar e mostrar depois que já tiver tudo concretizado, né? Então, essa é a palavra de Deus para o seu coração. É um alerta, é uma advertência, né? Porque a gente não sabe quem é quem, né, que está do nosso lado, né? Às vezes a gente quer tanto bem, mas quando os dias vão se passando, né? A gente vai vendo que não era, aquela pessoa não era aquilo que a gente imaginava, né? Vem só a decepção. Mas uma coisa é certa, o Senhor nunca vai te decepcionar. Ele é um amigo fiel, é um amigo verdadeiro. E ainda pode realizar tudo para você, se assim você entregar a sua vida e confiar a Ele, né? Então que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.